Um caso chamou a atenção do Piauí na semana passada, uma falsa gravidez vivenciada por uma mulher durante 9 meses. A situação chama atenção para algo que a medicina chama de pseudofiese, popularmente conhecida como gravidez psicológica. Gravidez psicológica. Você sabe o que é? Eu já ouvi falar em gravidez psicológica, sabe o que é isso? Não, Nunca ouvi falar. não. Sei que é uma questão onde a pessoa pensa que está grávida e não está, né? Gravidez psicológica é aquela que vem da mente, que a gente pensa que está grávida e quando vai olhar não está. Não sei não, meu querido. Se eu falar para você, eu estou mentindo. Não sei não. Na gravidez psicológica, a mulher pode apresentar os mesmos sintomas de uma gravidez normal: desejos alimentares, ausência da menstruação, crescimento da barriga e das mamas e pode acontecer produção de leite materno. Esses sintomas aparecem por causa de um estímulo psicológico em duas estruturas do cérebro, a hipófise e o hipotálamo. Elas fazem com que a produção de prolactina aumente e assim apareçam os sintomas de uma gravidez verdadeira. Na semana passada, um caso repercutiu na mídia piauiense. Eline Carla Brito alimentou uma gravidez psicológica durante 9 meses. Ela chegou a preparar o quarto para o suposto bebê, mas no dia marcado para o parto, se descobriu que ela não estava grávida. A psicóloga Eulineide Lauritzen explica o motivo que leva a uma mulher criar esse tipo de situação. Todo o processo se dá pelo desejo, o desejo que a mulher tem, mas às vezes ela tem um empecilho que possa ser orgânico e possa ser também psicológico. Mas no seu desejo é tão forte que há uma programação mental que ela engravida. Engravida quê? Uma falsa gestação. Daí ela passa a ter todos os sintomas que a mulher tem: enjoo, a lactação, o crescimento das mamas, a barriga dilata, para a menstruação. A família precisa ficar atenta ao pré-natal, que pode identificar a falsa gravidez. E para o tratamento é necessário trabalhar a mente da paciente. A família, naturalmente, tem que orientar a gestante a manter esse acompanhamento médico, né? Esse é o primeiro ponto. E o tratamento apropriado nesses casos é justamente um tratamento psicológico, a não ser que apareça outros sintomas mais complexos, tipo a depressão, que seja necessário um psiquiatra também fazer um acompanhamento. A gente está recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã o médico obstetra, Dr. Maurício Nogueira, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e tentar entender algumas situações. Dr. Maurício, pelo que a gente verificou no caso da semana passada, os sintomas, digamos assim, realmente é de uma grávida. A barriga chega a dilatar e a pessoa tem aquela convicção de que realmente está gestante. Funciona assim? Realmente o corpo atende a essa situação psicológica da pessoa? Bom dia, Tiago. É assim, existe a chamada gravidez psicológica e existe a chamada falsa gravidez, né? A psicológica, a paciente, ela acredita e ela sente a gravidez no corpo e na mente. Já uma gravidez falsa seria, às vezes, um momento em que uma senhora, uma mulher, ela inventa, ela cria aquilo para as pessoas pensarem que ela está grávida, mas na verdade ela sabe que não está. Na psicológica, a paciente acredita e é muito difícil ela desacreditar. Inclusive, Tiago, ela vai às vezes em vários médicos e você faz a consulta com o obstetra, com o ginecologista e o médico confirma através de exames que ela não está grávida e mesmo assim ela sustenta que está, ela acredita, porque é um problema emocional e às vezes sério, às vezes ela chega a sentir dor para parir. E por que o corpo atende? O que acontece fisiologicamente, por exemplo, para a barriga dilatar, doutor? Bom, são problemas que estão ligados ao sistema nervoso central e uma área do sistema nervoso chamada hipotálamo, que é uma área que está relacionada com a emoção. E o hipotálamo, ele se liga a um eixo hormonal no ovário e no útero da mulher, que vai fazer todo o efeito, todo o processo, que é extremamente complexo, da menstruação. Então, essas pacientes que têm esse desejo grande de engravidar, elas conseguem fazer um bloqueio nesse hipotálamo, no sentido de bloquear a menstruação. Então, a primeira coisa que falta é a menstruação. Então, se ela não menstrua, ela começa a acreditar que está grávida. Aquilo ela fantasia na cabeça, os neurohormônios vão funcionar naquele sentido e na emoção e no sentimento ela, pronto, estou grávida. Vai partir para um pré-natal, né? Lá no pré-natal ela vai descobrir que não vai estar, porque
É muito simples você fazer um diagnóstico de gravidez. Não tem como enganar o médico. Não tem. Você pede um exame chamado beta-HCG, que é a dosagem de um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, que só a placenta produz. Então, se não tem placenta, ele vai dar negativo, né? Então, ali já tira a possibilidade de gravidez. Além disso, um exame físico simples, um toque para saber se o útero está aumentado e grávido, e a ultrassom, que vai ver que o útero está vazio lá dentro, né? Mas essas pacientes, elas não se convencem e vão se preparando e muda de médico, e muitas não vai mais ao médico, porque diz que o médico está enganado, que ela está grávida, e aí vai vindo os sintomas. A barriga começa a dilatar, Tiago, por um efeito dos hormônios, que faz com que o intestino relaxe, que a musculatura intestinal dilate, então a barriga cresce. As mamas também aumentam, por causa do efeito de alguns hormônios, principalmente a prolactina, que faz com que a mama aumente. Ela engorda, ela começa a comer por 2, ela vai comendo, se alimentando, porque ela acha que está grávida, e aquele aumento do corpo, aumento do peso, também aumenta a mama e também aumenta o ventre, aumenta a barriga. E às vezes, pela essa ação da prolactina, ela começa a produzir leite no peito. O colostro começa a sair, ou mesmo a secreção branca, a secreção láctea. Bom, e é reversível esse quadro, tanto para o corpo da gestante como psicologicamente? Ele é um quadro complexo, né? E dependendo do trauma, dependendo do motivo que essas pacientes têm para engravidar, você viu que a psicóloga disse bem, quer dizer, a paciente tem que ser uma pessoa que esteja susceptível a esse terrível engano mental, né? De se convencer que está grávida sem estar. Geralmente, ela ocorre em mulheres entre 20 e 40 anos de idade, mas já tem relato na literatura de casos de mulheres bem jovens, até crianças na pré-adolescência ou na adolescência que simulou, passou por esse problema, e às vezes até mulher na menopausa, que nem menstrua mais, nem tem função ovariana, nem tem função hormonal e passa por esse processo. Agora eu quero relatar para a população que isso é muito raro, Tiago. A gente, segundo as estatísticas, a taxa de gravidez psicológica, pseudociese, que é o nome científico, ela gira mais ou menos entre 1 a 20 mil a 25 mil grávidas. Dá 0,005%. É muito raro. Mas é gritante porque interfere no comportamento familiar, interfere no comportamento conjugal, né? E isso aí vai ter, quando você mostra para ela e consegue convencê-la que ela não está grávida, isso é um trauma muito grande. E às vezes, para recuperar, necessita tratamento psicológico e psiquiátrico. Ok, queria agradecer ao Dr. Maurício pelas informações que nos trouxe aqui. Acontece gravidez psicológica, você se cuide mentalmente no momento de que você realmente tiver a intenção de engravidar, procure a ajuda médica, prepare o seu corpo, prepare a sua mente e espere engravidar realmente para você sentir os sintomas, para você não causar aborrecimento, constrangimento, não só para si mesmo, como também para a família, como o Dr. Maurício colocou. Muito obrigado pelas informações que nos trouxe. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia.